A Bíblia aparentemente cita animais pré-históricos, mas não diretamente. Eu posso falar aqui do rinoceronte siberiano, como nós conhecemos como Elamotherium, um animal pré-histórico que viveu na região da Sibéria e da Ásia Central. Às vezes ele é chamado de unicórnio siberiano por causa do enorme chifre que os cientistas acreditam que ele possuía. Há teorias tentando associar o Elamotherium a criaturas bíblicas, especificamente ao unicórnio mencionado em certas traduções da Bíblia. Em Números, capítulo 23, verso 22, fala: Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as de um unicórnio. Entendeu? Aí tem pessoa que tenta associar isso ao unicórnio siberiano. A palavra no original é Hem, e o seu significado exato é debatido. Em versões mais modernas da Bíblia, essa palavra é geralmente traduzida como boi selvagem, búfalo, touro, animal selvagem de força. O que acontece, pessoal? O que acontece? Alguns criacionistas e entusiastas de mistérios especulam que o tal unicórnio poderia ser o Elamotherium, entendeu? Não é apoiado por evidência científica. Conclusão de tudo, pessoal, é que não tem nenhuma evidência direta ou textual na Bíblia que fale que o rinoceronte siberiano, esse rinoceronte pré-histórico, Elamotherium, esteja associado ao tal unicórnio que a Bíblia cita. Muito bem, pela datação, o Elamotherium foi extinto há 39 mil anos. Não bate com a cronologia bíblica tradicional, especialmente se a interpretação for literal. O Elamotherium, esse rinoceronte siberiano, viveu de 2 milhões de anos a 39 milhões de anos atrás. Civilizações humanas com escritas surgiram por volta de 5 mil anos atrás. Então, o ser humano, esse rinoceronte pré-histórico, não teria como se bater nos tempos bíblicos. Não teria como se encontrar. O Elamotherium não bate com a cronologia bíblica tradicional. Não tem como. Se a interpretação bíblica não for tratada no literal, for algo metafórico, simbólico, talvez haja mais espaço para fazer a conciliação da existência do Elamotherium com a narrativa bíblica. A gente teria que tratar a Bíblia como a cronologia bíblica como não literal. A gente não poderia tratar a cronologia bíblica como literal. Só assim para encaixar o Elamotherium com os eventos bíblicos. E tem outro problema aí. Além do povo de Israel não ter vivido no mesmo tempo, nem no mesmo lugar, além do povo de Israel não viver no mesmo período que o Elamotherium, eles não viveram no mesmo lugar. A geografia local do Elamotherium é diferente. Ele viveu em outro canto. Muito bem, o povo de Israel estava principalmente no Egito, Península do Sinai e Canaã, atual Israel e Palestina. Já o Elamotherium vivia na Sibéria, Cazaquistão, Ucrânia, sul da Rússia e parte da Ásia Central. Nunca existiu evidências que esse animal teria vivido próximo ao Egito ou Sinai ou Canaã. Então, o povo de Israel não teria como encontrar esse animal, entendeu? Ou talvez eu tenha uma outra hipótese. Talvez a Bíblia estivesse se referindo ao rinoceronte moderno, mas é pouco provável, mas não impossível, que a referência bíblica Hem seja algum tipo de rinoceronte moderno. No entanto,
A maioria dos estudiosos entende que a palavra hebraica reon, a palavra hebraico reon, se refere a um grande animal selvagem, de um chifre, interpretado como um boi selvagem, um auroque já extinto, um búfalo selvagem. Mas tem uma coisa, tinha rinoceronte no Antigo Egito, mas era raro. Os rinocerontes não viviam no Egito, mas eram importados da África subsaariana, como Sudão ou regiões da Núbia. Os egípcios apresentam rinocerontes em tubas e pinturas, então eles os conheciam, eram importados. O rinoceronte não era comum como hipopótamo, crocodilo ou leões no Egito. Não há evidência que rinocerontes habitavam a região de Israel, Jordânia e Síria em tempos históricos. O clima e o ecossistema da região não eram adequados para um rinoceronte. Os fósseis mostram a presença de grandes herbívoros como gazelas, bois e leões, mas não rinocerontes. Entendeu? É possível que a Bíblia estivesse se referindo a um animal conhecido por seu poder e chifre, um boi selvagem, um búfalo, ou até simbolicamente o rinoceronte. Entendeu? A chance de ser uma referência ao rinoceronte moderno é pequena, mas não 100% impossível. Considerando que o Egito importava esses bichos, apesar que no passado os rinocerontes tinham uma distribuição mais ampla. Eles habitavam grande parte da África, da Ásia, Índia, Sudeste Asiático e China. No entanto, nunca foram numerosos no norte da África ou no Oriente Médio. Na época de Moisés, o rinoceronte existiu em bom número na África subsaariana, mas não era abundante fora dessas áreas. Então, eu duvido que aquilo dali era um rinoceronte siberiano ou um rinoceronte moderno. Não tem como, não bate. Eu faço tudo para tentar encaixar esses dois animais, mas não bate. Eu já tentei encaixar, fazer um marabalismo, mas não dá, cara. O Elamotherium, o rinoceronte siberiano, vivia nas planícies frias e secas da Eurásia, se alimentava de gramíneas duras. Por volta de 39 mil anos atrás, houve uma grande estabilidade climática. A transição de uma era glacial, frio e seco, para um clima mais úmido e variável. Isso causou uma mudança na vegetação. As gramas abertas e secas sumiram. Surgiram plantas mais macias, florestas e pântanos, o que não servia para a dieta especializada desse animal. Ele era um animal especialista, o que tornava vulnerável a mudanças climáticas, entendeu? Quando você tem ali um animal que ele come gramíneas duras, gramíneas secas, era um clima seco e frio. Aí do nada haveria um clima mais úmido e variável. Essa mudança fez a vegetação mudar. E como a vegetação mudou, cara, como que o bicho vai se alimentar? Sendo que ele era especializado, não poderia comer outra coisa. Então as populações iam morrer de fome, entendeu? É por isso que ser um animal especializado não é bom, porque qualquer mudança climática que acontecer ali, você vai ser extinto. Quer ver outro exemplo? Você é um carnívoro. Pensa que você é um carnívoro. Você come determinado animal, você só come aquele bicho ali, você se adaptou a comer só ele. Se aquele determinado ali animal sumir, você vai sumir junto, porque você só come ele, entendeu? Isso é o problema de um animal especializado. Animais generalistas tendem a sobreviver muito mais, porque eles comem uma variedade muito maior de coisas. Mas o rinoceronte siberiano é especialista em comer gramas duras e secas. Mas, como eu falei, teve a transição glacial de um período frio e seco para um clima mais úmido e variável. Isso mudou a vegetação, as gramas abertas e secas sumiram, surgiram plantas mais macias, florestas de pântano, como eu falei, entendeu? E acabou. E também teve outra coisa, possível apreensão humana. O Homo sapiens, ele estava se expandindo na época. O Homo sapiens, ele se expandia pela Ásia naquela época, direto de caça ao Elamotherium, como lanças ou resto de acampamento, mas é possível que houvesse competição por pastagem, ou até caça, entendeu? Humana,
por esse bicho, o ser humano deveria caçar, isso diminui a população. E também a baixa diversidade genética, entendeu? O DNA mitocondrial dado do Elarmotherium sugere que o rinoceronte siberiano, a população estava em um declínio genético onde desapareceu, ou seja, a população estava perdendo variedade genética, as populações de rinocerontes estavam diminuindo, sem variedade genética, a consanguinidade aumenta. Com consanguinidade aumentando, acabou. Isso indica, cara, a consanguinidade encontrada em fósseis que as populações estavam isoladas e pequenas, o que facilita a extinção, entendeu? Foi uma série de fatores, declínio populacional, ação humana, etc, etc. Acabou com o rinoceronte siberiano. Ele foi pro Vasco. É uma pena, porque ele era grande, muito grande, maior que o rinoceronte moderno, chegava a 4,5 metros de comprimento, a 5 metros, 2 metros no ombro, pesava de 3,5 toneladas a 4,5 toneladas. O chifre tinha até 1 metro de comprimento ou mais, ou seja, era um bicho colossal da megafauna, entendeu? Ou seja, ele era mais largo, mais pesado, mais alto do que qualquer rinoceronte moderno. Era robusto, tinha pernas mais ágeis e longas do que rinocerontes atuais, tinha uma cabeça grande, com uma protuberância onde o chifre se encaixava, entendeu? Era coberto por pelo e adaptado ao clima da Sibéria, similar ao mamute lanoso. Enfim, é isso que eu queria falar sobre ele. É isso, Deus te abençoe.